Então, vamos lá. A gente vai começar e nós estamos gravando para que outras pessoas possam ver, quem não conseguiu estar aqui presente com a gente hoje. Então, a irmã aqui o convite para a gente estudar as mulheres da Bíblia. O Preta, vamos formar um grupo e vamos estudar sobre as mulheres da Bíblia? O que a gente tem que aprender com elas? E aí depois a irmã vai fazer a apresentação dela, inclusive. A gente não esperava uma repercussão tão boa, essa adesão tão grande das pessoas para estarem com a gente. Isso é super bacana, porque significa que nós estamos com sede, nós estamos precisando disso. E a irmã tem muito conhecimento para transmitir para a gente. Ela tem um estudo dela, especialmente das mulheres. Então, a gente começa hoje esse encontro e se o grupo quiser, vamos fazendo. O dia que a maior parte falar, não tem mais, tem outras coisas para fazer, tá bom também. Não tem nada assim, uma obrigação, mas que seja uma coisa, um encontro gostoso, que a gente possa estar aprendendo, aprofundando um pouco mais na fé, porque só o leitinho, né, como São Paulo falava, só tomar o leite, só aquela coisa superficial, de uma fé muito, de que eu ouvi falar, não basta. A caminhada exige mais da gente. Conforme a gente vai vivenciando a fé, a gente sabe que precisa da palavra. Então, é muito importante esse conhecimento. E se nós estamos aqui, porque nós precisamos disso. Então, a gente vai estar com o nosso coração aberto e, quando necessário, quando precisar, a gente abre um espaço para tirar dúvidas, mas quem vai conduzir todo o nosso encontro vai ser sempre a irmã Rosinha, tá bom? No grupo do WhatsApp, aí durante um período a gente deixa aberto para sugestão, para tirar dúvida, alguma coisa desse tipo. Senão, a gente vai sempre centralizar na irmã, porque é ela que vai conduzir todo esse nosso encontro, tá bom, gente? Então, antes de passar a palavra para a irmã, alguém quer falar alguma coisa? Tudo bem? Podemos começar? Sim. Ok. Então, pode ir, irmã. Então, boa noite a todos e a todas e a todos, né? Porque tem homens também, ainda bem. Sejam todos bem-vindos. Obrigada pela adesão, pela confiança. Agora, Preto, eu vou pedir que deixem os microfones desligados, né? Porque assim dá para ouvir melhor e não fica assim com interferência. E também, Preta, antes da gente começar, poderíamos já ver aqueles pontos. Quanto tempo que vai ser, né? Se vai ser de 1 hora e meia, se vai ficar mesmo sendo todas as terças-feiras, porque aí a gente já amarra isso, aí eu já começo direto. Ô, irmã, eu sugiro, como assim, de terça-feira, acho que a gente pode fazer no WhatsApp, a gente faz uma votação. Eu organizo e faço uma votação lá para ver se a gente vai, se terça-feira é o melhor dia mesmo. Quanto ao tempo, a gente pensou de fazer todas as terças durante 1 hora. Mas hoje que a gente já passaram 15 minutos e a gente ainda não começou. Então, talvez hoje a gente estenda um pouquinho mais, aí a senhora que vai falar para a gente. Pode ser? Pode. Como a gente deu tempo até às 8h15 para as pessoas serem, né, para eu dar autorização, porque se eu começar a apresentação, se alguém pede autorização, eu não vejo. Tá? Mas aí por isso que hoje vai ser 8h15. Aí a gente vai se programando para entrar assim, 7:50 começar a entrar, para depois chegar 8h, 8h05 no máximo, a gente começa. Tá bom? Mas enquanto a senhora só vai conversar e não vai fazer apresentação, vai fazer a sua apresentação e do nosso estudo, eu acho que podia ainda dar assim, um tempinho para quem está atrasado. Tá bom. E aí eu estou perguntando algumas coisas. Tá bom? Então, como é um grupo grande, eu pensei em fazer a introdução, tem mais um homem entrando. Eu pensei em fazer a introdução
da Bíblia, né, da questão de quantos livros, a Bíblia de quantos livros são formados, porque eu não sei até que ponto, digamos assim, o grupo está familiarizado com a Bíblia, com o livro bíblico. Então eu pensei, começando dessa introdução da Bíblia, mesmo falando quantos livros são, a diferença da Bíblia católica para a Bíblia evangélica, porque assim a gente também vai tomando conhecimento dentro do próprio livro bíblico. E aí falando um pouco da cultura da mulher, da mulher judia, digamos assim, a mulher na cultura judaica, como ela é vista, como ela é tratada, para poder a gente entender, a partir daí, o estudo da mulher na Bíblia, né? Então, a gente precisa dessa introdução. Porque tem alguns que sabem mais, tem alguns que sabem menos, tem outros que estão no meio do caminho, né? Então, eu pensei de começar daqui, digamos assim, um pouco de baixo, para poder chegar lá. Né, para não entrar direto na mulher sem a gente ter essa parte da introdução bíblica, ok? Vocês estão de acordo? Vai fazer assim, ó. Ai, então tá bom. Agora, vamos esperar dar o tempo. Olha quanto sim, aqui, tá ótimo. E aí nós temos no grupo, ó, tem irmãs, né, as minhas irmãs salesianas, tem a irmã Selene, tem a irmã Elza, a irmã auxiliadora que está aqui do meu lado, que está aqui escondida, mas está aqui do meu lado. Gente, a irmã Rosinha foi minha formadora de aspirantado e postulado, viu? Sou cria da irmã Rosinha. Pois é, foi minha formanda. Olha, agora já é irmã, canta bonito. Da próxima vez eu vou pedir para você cantar no início, viu, Selene? Pode deixar, eis-me aqui. Como é assim, né? Canta bonito e assim vai. Tem outras irmãs, mas acho que não entraram. Uma já justificou que hoje não poderia vir. E aí tem o grupo também, aí o grupo da Preta, né? É Deni, mas aí a gente chama Cocanha. Eu mesmo chamo de Preta. Um grupo bom. Olha, já também tem pessoas de São Paulo que eu conheço, a Mariana com o marido dela, por isso que eu falei, tem o João Carlos, que é lá de São José dos Campos, que antes já era do meu grupo, o grupo de Bíblia, que pô, né? Tem outros homens também. Tem um aí que agora há pouco eu deixei entrar. Olha lá. Podemos começar, Preta? E aí quem chegou, acho que quem tinha que chegar, chegou. Aí na próxima. Agora eu vou. Então eu vou fazer a apresentação, a introdução bíblica. Agora eu tenho que ir devagar para chegar aí que eu vou passar um PowerPoint. Eu acho que tá certo. Isso, vai, certo. Inteira. Lá no início, aperta. Aqui, aqui? Não, qualquer lugar aqui, pode apertar. Isso. Compartilhar. E põe o coisa que você quer. Esse aqui pode copiar aquela mão e põe. Ai, meu Deus, agora tem que tirar você daqui. Puxa você pra lá. Não é para lá, não. Agora tem que voltar. Vou voltar porque não deu certo. Ela inteira. Aí, compartilhar. Põe embaixo. Não, se você põe aqui. Põe aqui, você vai botar. Põe o que você vai compartilhar. Isso. Agora não aperta mais nada aí. Não, mas você tinha que arrastar aquele negocinho, ó. Isso, que você arrastou pra lá, você tem que arrastar pra lá. Pronto. E agora fica assim. Vocês estão vendo? Não. Vocês estão vendo? Sim, eu estou. Ah, então tá bom. Vocês me veem?
Sim, eu estou. Sim. Estou vendo a apresentação. Não estou te vendo, estou te ouvindo. Estou te ouvindo e te vendo. Eu também, vendo e ouvindo. Está bem Então, tá nítido. bom. Ai, que ótimo. Então, aí, olha, a Bíblia Sagrada é uma das obras mais antigas do mundo, além de campeã de vendas. As escrituras já foram traduzidas aproximadamente para 1.500 línguas. Segundo a última pesquisa, Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo IBOP, a Bíblia é o livro mais vendido e lido no país, independentemente do nível de escolaridade. Mesmo com tantos leitores, há uma dificuldade de entendimento da obra, principalmente em relação ao Antigo Testamento, que antecede a vinda de Jesus Cristo ao mundo. Organizados em categorias como livros históricos, proféticos e poéticos, os livros do Antigo Testamento não se encontram em ordem cronológica, dificultando a compreensão da sequência dos fatos, ainda mais num período tão antigo e com realidades tão diferentes das atuais. Então, por isso que também eu propus esse curso, porque a gente encontra muitas pessoas que têm dificuldade, né, até gostam de ler a Bíblia, mas têm dificuldade de entender, porque a Bíblia ela não pode ser lida ao pé da letra. Todo texto bíblico, ele tem um contexto histórico, não é? Por que esse texto foi escrito? Então, a gente precisa entender o contexto para depois também entender o texto e trazer para a nossa atualidade. Esses livros, eles não estão em ordem cronológica. Tanto um exemplo, o livro do Gênesis, ele é o primeiro livro da Bíblia, mas ele foi um dos últimos a ser escrito no Antigo Testamento. Tá? Então, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com exceção de 3 livros que foram escritos em aramaico, que são os livros de Esdras, Jeremias e Daniel. A maior parte do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. O idioma hebraico, originalmente, só utiliza consoantes e é lido da direita para a esquerda. Já o Novo Testamento foi escrito em grego. Olha, se vocês quiserem perguntar, pode parar e perguntar. O intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento é de 400 anos. O livro de Malaquias, o último do Velho Testamento, foi escrito 400 anos antes de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Além disso, o Antigo Testamento é finalizado com uma maldição, enquanto o Novo termina com uma bênção. Depois a gente pode ver no livro bíblico. A Bíblia Católica possui 7 livros a mais que a Bíblia Protestante. Com 46 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, a Bíblia Católica possui os livros de Tobias, Judite, é uma mulher, mas vamos vê-la. 1 Macabeus, 2 Macabeus, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico. Estes 7 livros não se encontram na Bíblia Protestante. No total, são 73 livros, que é o Antigo e o Novo. Há diferentes Bíblias cristãs. O número de livros depende da tradição a qual uma versão se apoia. Para os católicos, a Bíblia é composta de 73 livros, sendo 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo.
A Bíblia dos protestantes tem 66 livros, 39 do Antigo e 27 do Novo. O Novo Testamento, os livros que foram escritos a partir de Cristo, é igual em todas as Bíblias. A diferença se encontra nos livros do Antigo Testamento, os textos escritos antes do nascimento de Cristo. Os cristãos, durante 1500 anos, usaram os 73 livros. Porém, por ocasião da reforma promovida por Lutero, esses livros foram considerados pelos protestantes como não inspirados. Lutero não retirou esses livros da Bíblia, embora não considerasse o seu valor aos dos outros. Mais tarde, as edições protestantes da Bíblia excluíram definitivamente esses textos, enquanto que para a Igreja Católica eles continuam válidos e têm o valor de palavra inspirada. Aí estão os livros. Há no Antigo Testamento os livros do Pentateuco. Então, o Pentateuco são 5 livros, por isso que chama Penta. E o Pentateuco é a Bíblia hebraica, chamada Torá. Então, tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os outros, considerados livros históricos. Aí tem Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. E aí tem uma tradução da Bíblia chamada Septuaginta, né? E a Vulgata. Aí tem esses outros, o Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, né? Que são dos livros sapienciais. Isso mesmo, Canto, Sabedoria, Ben Siraque ou Eclesiástico. E depois tem os livros proféticos, dos primeiros profetas e dos profetas menores. Septuaginta é a tradução da Bíblia, a primeira tradução que foi feita em grego. O Novo Testamento possui 27 livros. Esses livros foram escritos no período pós-nascimento e vida de Jesus. O Novo Testamento foi escrito em grego koiné. O que é o grego koiné? É o grego antigo. É como se fosse o grego, para nós, como se fosse o caipira, falar caipira. Que é bem diferente do grego atual, né? Esse idioma era dominante no Império Romano Oriental da época. Os livros do Novo Testamento são agrupados em diferentes categorias. Essa classificação tem por objetivo apresentar uma organização dos livros de acordo com seu gênero. Então, são 4 categorias: evangelhos, livro histórico, são epístolas ou cartas, né? E livro profético. Aí tem os evangelhos, né? Eles narram basicamente o nascimento, a vida e o ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, são 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu acredito que os evangelhos sejam bem mais conhecidos, né? Aí vem um livro histórico, né? Atos dos Apóstolos, é o único livro dessa categoria. Ele mostra o nascimento da igreja cristã, os primeiros dias após a ascensão de Jesus ao céu, a vinda do Espírito Santo no Pentecostes, a organização ministerial da base da igreja primitiva e as viagens missionárias de Paulo. Um fato interessante é que o livro de Atos dos Apóstolos é uma continuação do Evangelho de Lucas. Porque
né, atribuído o autor, né, Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho. Aí vem as cartas, né? Aqui as cartas paulinas. São as cartas com sua autoria, né? Essas cartas são atribuídas ao apóstolo Paulo. Então tem Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, lá falando Coríntios, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Filemão, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Aí tem as cartas gerais. Oi. Saiu a apresentação da senhora da tela, do compartilhamento da tela. Saiu. Já, acho que parou a hora que a senhora estava apresentando sobre os evangelhos. Aí o outro slide já não apareceu. E agora? Nossa, caiu, vai ter que voltar. Ó, clica em cima. Continua sem compartilhar. Mas a apresentação não está pequenininha? Tem em algum lugar da tela tá a apresentação? Não. Tem que colocar para apresentar de novo. Espera um pouquinho, eu vou sair e entrar de novo. Vai para mim aparecer. Isso, tira e coloca para apresentar novamente, já com a tela aberta. Fica melhor. Então eu vou, aqui, parou nos evangelhos, então eu vou para o livro histórico, isso? Isso. Tá. Ó, gente, para mim, eu vou colocar no grupo como está aparecendo. Ó, aparece aqui, tá vendo? Ó, vou pular no grupo. E aí é só clicar nesse... Parece uma taxinha, porque ele fica na tela. Ó, ficar na tela. Isso. Já está entrando. Não foi. Não, você não pôs já no... Irmã Rosinha, é só tirar para apresentação. Isso, aí, agora foi. Pronto, certo. Foi? Foi. Foi. Então, tá ótimo. Então, o que eu tinha falado do Hábitos dos Apóstolos, né, que é o único livro dessa categoria. Ele mostra o nascimento da Igreja Católica, os primeiros dias após a ascensão de Jesus ao céu, a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, a organização ministerial da base da Igreja primitiva e as viagens missionárias de Paulo. E que o livro dos Atos dos Apóstolos é uma continuação do Evangelho de Lucas, porque é o mesmo autor. Aí vem as cartas, né? As cartas paulinas. Aí tem Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Filemão, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Aqui, cartas gerais. São cartas escritas por vários autores, entre eles são as cartas de João, Pedro, Judas e Tiago. Apenas o autor da carta aos Hebreus ainda é desconhecido. Então, essas cartas gerais estão aí, ó. Hebreus, Tiago, Pedro, 1ª e 2ª Pedro, 1ª e 2ª João, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. E o livro profético, que é o livro do Apocalipse. Apocalipse é um livro de revelações e é o único da categoria no Novo Testamento. Nele, o apóstolo João registrou as revelações que teve da parte de Jesus Cristo e quando estava exilado na ilha dos Patmos. Pronto. Lulu tem que fechar o microfone, o cachorrinho está latindo. Tem um desconhecido querendo entrar, vou permitir. Isso. Um desconhecido. Para a apresentação. Lá no verde. Isso.
Senhor Mariana, agora vou ver. Ok? Tem mais gente querendo entrar. Então, essa introdução, se alguém quer fazer perguntas, se ficou claro, tudo ok? Posso passar para outra, então? Então vamos nós. Irmã, eu só queria perguntar uma coisa. Essa introdução na Bíblia, ela já está em ordem? Já está na ordem? Ou não? Estão misturadas? Estão em ordem, né? No caso seria, eu falo, tipo, Macabeus, Crônicas, já estão nas ordens certas ou estão misturadas na Bíblia? Essa introdução eu fiz do jeito que está aqui na Bíblia, né? Está na ordem bíblica. Ah, tá, obrigado. Gênesis, Êxodo, eles não foram escritos, digamos, eles não estão na ordem cronológica, né? De como foi escrito. Aí não, cada livro foi escrito em uma época, então outros, por exemplo, o livro do Gênesis, que é o primeiro, foi um dos últimos a ser escrito. O primeiro é atribuído, o primeiro livro sendo o livro do Êxodo, né? O primeiro que foi escrito no Antigo Testamento. E ele já não, ele está em segundo, digamos assim. Então não é pela ordem cronológica aqui na Bíblia. Do jeito da minha apresentação, eu pus do jeito que está aqui na Bíblia. Ok? Ah, sim. Respondi. Então, eu posso passar para agora da questão da mulher? Então, tá bom. Vou começar de novo. De novo, tem que tirar essa flechinha. Volta mesmo. Volta no coisinho. Isso. Então, essa apresentação é sobre as mulheres no mundo judaico-palestinense. E aí pega tanto, é uma apresentação assim, tanto que tem no mundo antigo, do Antigo Testamento, como tem outra parte que já pega também da época de Jesus. Existem visões contrárias sobre o papel das mulheres no mundo antigo. Os que creem que elas não tinham poder algum para liderar e eram submissas aos homens. E tem os que creem na sua total independência e liderança. Ambos são pontos de vista extremos. O mais correto é acreditar que as mulheres eram capazes de unir posições de liderança e influência, embora com muitos obstáculos. Isso a gente vai ver quando começarmos a pegar cada mulher da Bíblia. A mulher dentro de casa significava viver excluída da vida pública. Na casa paterna, o lugar das filhas vem sempre depois dos meninos. A formação era limitada. Aprendia trabalhos domésticos, costura, fiação e cuidar dos irmãos menores. Para o pai, tinham a obrigação de alimentá-lo, dar-lhe de beber, vesti-lo, cobri-lo, ajudá-lo a entrar e sair de casa. Na velhice, lavar-lhe o rosto, as mãos e os pés. Não tinha os mesmos direitos que os irmãos. A família judaica é de tradição patriarcal. Tudo é centralizado na figura paterna. Ele goza de total autoridade sobre todos da casa. O marido é o senhor da mulher. Baal, que é hebraico, né?
As filhas dependiam totalmente do pai, até chegar à idade de se casarem. Até aos 12 anos, a autoridade do pai é soberana. O pai escolhe o futuro marido e a filha não pode recusá-lo. Tem ainda a autoridade de vendê-la como escrava. Acima dos 12 anos, ela se torna autônoma. Pode casar-se sem o consentimento do pai. Porém, o dote que o noivo pagava pertencia ao pai. Com o casamento, o pai transferia a autoridade dele para o marido. As mulheres eram proibidas de servir à mesa quando tinham convidados, por medo de que pudessem exercer influência pelo fato de escutar alguma conversa. Esse é um dos motivos delas viverem encerradas no interior da casa, né? Trancadas, digamos assim, principalmente as solteiras. Os deveres de esposa consistiam em atender às necessidades do lar, cozinhar, lavar, moer, amamentar os filhos, fiar, tecer, arrumar a cama do marido, preparar o banho, que já foi falado antes. Ela era obrigada a obedecer ao marido como seu senhor. Essa obediência vinha revestida de poder religioso. A falta de filhos era vista como desonra ou castigo divino. Já o fato de ter filhos, principalmente homens, dava importância para a mulher. Sendo mãe, ela era valorizada. Por isso que a mulher judia, quando ela é estéril, ela é repudiada pelo marido, né? Porque é como se ela fosse maldita, porque ela não gera filhos. E muitas vezes a culpa não é dela, né? Pode ser o marido que não gere filhos. Só que para eles é sempre a mulher. Né? E nem desconfiam ou não pode nem levantar a suspeita que o homem não possa gerar filhos. Enquanto que muitos filhos, até hoje as mulheres judias têm muitos filhos, é sinal de bênção. E nessa época aí, antiga, também precisava ter muitos filhos para ajudar no trabalho do campo, né? Aqui, essa época praticamente é o mundo rural, né? Ô, irmã, Oi. só uma pergunta. Os homens naquela época, a cultura deles, eles tinham várias mulheres, né? E aí, se ele não tivesse filhos com essas outras mulheres, estava claro que o problema estava nele, não era assim? Não tinha isso? O problema era admitir. O problema é o homem admitir, né? Não. Eu achei que era uma coisa assim, fácil. Né? Teve outra mulher e não conseguiu procriar também com ela, já ficava claro que o problema estava nele. Sim. Era fácil de admitir, sim, mas não. Porque é um mundo muito patriarcal, né? Então, jamais o homem, porque seria a questão da virilidade, né? Para ele, jamais poderia ser ele a causa. Né? Mesmo que às vezes fosse trocando de mulher. Ok. Aí tem a mulher e a família, né? As mulheres judias viviam sob uma herança patriarcal em que sofriam opressões da sociedade, com limites socio-religiosos regulamentados por leis religiosas e que elas eram discriminadas. Não participavam da vida pública. Eram mães, esposas, donas de casa. Então, era só o homem, né? Não podiam se pronunciar publicamente. No templo havia um lugar limitado reservado para elas. Porque o templo tinha o pátio dos homens no templo de Jerusalém. E depois tem o pátio das mulheres. Eram separadas por regras de impureza. Dependendo do lugar em que habitavam, podiam ter outras possibilidades. Né?
As regras de decoro proibiam a mulher de encontrar-se sozinha com um homem, não podia cumprimentar nem ser cumprimentada, um homem não podia olhar para uma mulher casada. Aquela que conversasse com uma pessoa na rua ou fosse vista fora de sua casa podia ser repudiada. A moça, antes do casamento, devia preferivelmente manter-se dentro de casa. E aí, quando a gente for lá no Antigo Testamento ver o encontro de Jesus com a samaritana, né, que não podia jamais ser cumprimentada lá, o homem, né, chegar e cumprimentar a mulher que estava sozinha, aí a gente vai ver o contexto direitinho, né? Como Jesus quebrava essas regras. Nas leis judaicas havia, né, algumas brechas, né? As mulheres podiam testemunhar publicamente. Isso contradiz os relatos de ressurreição de que as mulheres não tinham direito de testemunhar. Elas também tinham direito de posse e, em caso de separação, tinham direito a uma quantia de dinheiro sobre os bens do marido. Os contratos de venda de um imóvel do casal necessitavam da sua assinatura. Algumas mulheres judias tinham posses à sua disposição, podiam construir sinagogas, comprar e libertar escravos e ainda exercer a liderança na sinagoga. Isso que eu estou falando já está entrando no contexto cristão, de Novo Testamento. Mulheres asiáticas que se convertiam ao cristianismo devem ter esperado ter a mesma influência na comunidade cristã, principalmente as mulheres ricas. Mas também as mulheres escravas exerciam funções de ministros. Isso é que as mulheres elas tinham posse algumas, se explica naquele grupo de mulheres que acompanhavam Jesus, principalmente por ser mulheres de posses, porque tem uma passagem bíblica, né, que vai falar que essas mulheres, inclusive, sustentavam Jesus economicamente, porque ele era um homem, né, que não trabalhava, digamos, podia até trabalhar, mas que ele tinha a sua missão, né, que ia de cidade em cidade, atendendo as pessoas, operando milagres. E esse grupo de mulheres, que também fazia parte do grupo de Jesus, não era só aquele grupo fechado de 12 discípulos, era um grupo aberto. E essas mulheres ajudavam, né, inclusive financeiramente. No judaísmo do tempo de Jesus, a mulher em que a família é fiel à lei não participa da vida pública. Ao sair de casa, ela traz a cabeça coberta por um manto para que os traços do seu rosto não sejam reconhecidos. Portanto, em público, elas passavam despercebidas. Aí a gente vê na questão também da paixão de Jesus, né? Paixão e morte de Jesus, que os discípulos, eles somem, eles se escondem com medo. Enquanto que as mulheres, elas conseguem acompanhar, justamente porque elas passavam despercebidas. E hoje a gente vê as mulheres muçulmanas, né, que cobrem também a cabeça, como essas mulheres cobriam aquilo. Essas regras eram cumpridas mais no contexto urbano e nas classes abastadas, porque nos meios populares a mulher precisava ajudar o marido em sua profissão, inclusive no comércio. Então, na zona rural, as relações são mais livres. A mulher vai à fonte, lembra da samaritana, dedica-se ao trabalho agrícola, comercializa azeitona e outros produtos do campo, serve à mesa. Nada indica que no campo ela mantivesse o hábito de cobrir a cabeça como na cidade. E a gente vai nós vamos encontrar várias mulheres na fonte, né? Além da samaritana, Moisés vai encontrar sua esposa também na fonte. Assim como Jacó vai encontrar as filhas, né, de Labão na fonte, e assim vai. A fonte depois a gente vai ver o significado.
Agora a questão da mulher e a religião. A mulher sofria discriminação em relação ao homem. Era submetida a todas as proibições da lei, ao rigor da legislação civil e penal e até mesmo a pena de morte. Enquanto os homens eram obrigados a cumprir alguns mandamentos religiosos, elas eram dispensadas. Não tinham necessidade de aprender a Torá, que é o livro sagrado do judaísmo. Era preferível queimar a Torá do que ensiná-las às mulheres. A escola era reservada para os jovens. No templo, eram excluídas nos dias de sua purificação e após o nascimento de um filho. Se a criança fosse homem, 40 dias de exclusão. Se fosse mulher, 80 dias. Porque elas eram consideradas impuras. Então, por causa do sangue. A mulher também, quando estava no seu período menstrual, ela também era excluída do templo. Inclusive dentro de casa. Ela ela ficava no quarto sem ter contato com as pessoas da casa. Porque se tivesse contato, as pessoas também ficavam impuras. Você imagina uma mulher que ganha neném, né? Um menino 40 dias, se é menino 80, aí a gente já vê a discriminação por aí, né? Por que com o menino ela só ficava 40 dias impura e com a menina tem que ser 80 dias? E esse tempo todo ela não podia ter contato com as pessoas. Quando passava esse tempo, ela ia até o templo, pagava o tributo e fazia o rito de purificação para poder voltar a fazer parte da sociedade. Porém, existiam lideranças femininas nas comunidades judaicas. Escritos antigos testemunham que na região da Ásia Menor e Egito havia mulheres como chefes de sinagoga, dirigentes, anciãs e sacerdotisas. Mesmo sob o governo romano, mulheres se destacaram na vida política, social e religiosa do país, exercendo funções de magistrado, oficiais e sacerdotisas. Infelizmente, não sabemos quais foram as influências e o poder que exerceram nas comunidades, já que a história é contada pelos homens. Ok? Aí está aí com uma bibliografia. E aí, alguma pergunta? Estou chocada. Deu uma melhorada atualmente? Está melhor hoje a cultura dos judeus? Deu uma... Está mais democrática e homem e mulher ou ainda é muito discrepante? Não, com o passar dos anos também vai mudando, né? Eu conheço um pouco assim, porque eu estudei uns 3 anos no Centro de Cultura Judaica em São Paulo, então eu tive muito contato com a cultura judaica e também com algumas mulheres, né? Tem gente ainda pedindo para entrar. Não tem problema. E o que eu sei atualmente, elas continuam, porque o judeu hoje, eles também têm os judeus ortodoxos e os judeus não ortodoxos. Os judeus ortodoxos são aqueles mesmo que seguem a lei ao pé da letra. Nós conhecemos 10 mandamentos na Bíblia, mas são 613 mandamentos, que é o livro do Deuteronômio, que é o livro da lei, né? Esses 603 mandamentos, nós resumimos em 10. Mas os judeus, eles continuam, principalmente os ortodoxos, eles continuam cumprindo esses mandamentos. Não sei se vocês já viram o judeu ortodoxo, que tem uns cachinhos, né? E tem sempre o cabelo, aqueles que são formados de cachinho, barba, né? Geralmente é rabino e filho de rabino, mas eles andam com um cinto na cintura de tecido, cheio assim de fiapos, digamos assim, com um nozinho na ponta. Ô, irmã, Oi. qual que é? 613 mandamentos? Qual livro que é? Deuteronômio.
É o livro da lei. Tá, obrigada. Então, aquela, é tipo uma faixa amarrada na cintura, que tem os nozinhos na ponta ali, são 613 nozinhos, são 613 mandamentos. Porque quando a gente lê o livro do Deuteronômio, diz que tem que estar atado ao corpo. Então, eles colocam sempre. Né? A gente vê, tem um bairro ali no Bom Retiro, em São Paulo, que a gente encontra, principalmente no sábado, porque eles não podem andar. É só a pé, não podem andar de carro, né? Porque tem que guardar o sábado. E a gente encontra muitos judeus ortodoxos indo para as sinagogas. E a gente vê que eles usam, né, os tefilim, a gente fala. Então, esses mandamentos são seguidos hoje para o grupo ortodoxo ao pé da letra. Mas tem um grupo que é mais avançado. Né? E esse grupo que a gente fala, os judeus progressistas, eles já são mais liberais. Por exemplo, as mulheres, eles até cumprem as leis, mas não com tanto rigor quanto o ortodoxo. Por exemplo, as mulheres ortodoxas não usam calça comprida. As mulheres judias progressistas já usam calça comprida. Nas sinagogas agora tem, as ortodoxas continuam, homens de um lado, mulher do outro, até para entrar. No salão, na sinagoga, tem a porta que os homens entram e tem a porta que as mulheres entram. No judaísmo progressista, ele já não. Tem o lado das mulheres, tem o lado dos homens e no meio tem as famílias. Então, se chega mãe, pai e filho, senta junto. E assim, algumas coisas já vão, digamos assim, são mais abertas no outro judaísmo. É cultura, né? Porque o judaísmo não é só religião, é cultura também. E aí a gente viu, é uma sociedade patriarcal, muito forte. Né? Se a gente pega do Antigo Testamento, quando nós vamos estudar Eva, digamos assim, a primeira mulher que abre aí o livro do Gênesis, e a gente vai ver por que o pecado é da mulher e por que o homem não peca também. Assim como lá no Novo Testamento, que vão apedrejar a mulher adúltera, e cadê o homem? Porque é só ela que tem que ser apedrejada. E o homem está onde? Ela não ia pecar sozinha. Então, é justamente essa tradição patriarcal que é muito forte e que perdura até hoje, né? A gente vê na questão do feminicídio. O feminicídio é uma mentalidade patriarcal, né? Que a mulher até hoje paga, digamos assim, por um pecado que não foi ela que cometeu. Então, aí, por isso que eu preferi já começar com essa introdução e ver um pouco a cultura, a mulher dentro dessa cultura, para quando a gente começar mesmo o estudo com elas, saber por que é assim ou assado, né? Para entendê-la e o porquê. Faz tempo que tá bem. É tão forte isso que a própria mulher muitas vezes nega até esse conhecimento. Não quero saber disso. Não, isso aqui, eu não quero. Como se o fato de eu não conhecer fosse mudar a realidade. Uhum. A gente vê no nosso meio mesmo pessoas que eu acho engraçado, né? Porque você comenta, você fala, porque é uma realidade. Esse é um fato histórico. É assim. Mas as pessoas não querem nem conversar, né? Não querem nem discutir, não querem abrir para conversa. E é bom porque quando chegar no Novo Testamento, a gente vai ver que um homem consegue quebrar, né, isso, né? Porque Jesus, ele vem e ele vai quebrar um pouco essas regras, essa lei, né? Porque era uma lei que oprimia, né? Ele vem aperfeiçoar a lei. E Jesus é aquele que, em relação às mulheres, né, daquela época, é o homem que mais acolheu as mulheres, principalmente aquelas mais excluídas, né? Começando pelas prostitutas. Talvez por isso ele não fosse tão bem quisto, né, pelos doutores da lei,
justamente porque ele acolhia justamente aquelas que eram, e aqueles que eram excluídos da sociedade, que tinham que ficar excluídos fora da cidade, fora do templo. Irmã, E ele abraça. irmã, teve um momento que foi colocado que o homem tinha algumas obrigações que as mulheres eram dispensadas, né? Que tipo de obrigações assim que eles tinham que a mulher era dispensada? Estudar a Torá é uma delas. É o livro sagrado. O livro sagrado hebraico, né, do judaísmo, que é a Torá, é obrigação do homem estudar. A mulher não. Ela não precisa estudar. E enquanto que os meninos pequenininhos, eles já vão para a sinagoga para estudar a Torá, para decorar a Torá. E as mulheres, elas não são obrigadas, elas, pelo contrário, elas são até proibidas de estudar a Torá. E sobre o ritual das ervas amargas, das águas amargas, Você já ouviu falar? a senhora já ouviu falar? Quando a mulher traía? Não. Era assim, quando o homem suspeitava que ela tivesse traído, ele tinha o direito de submetê-la ao ritual das águas amargas. Então ele levava lá o pessoal do Sinédrio e dava uma mistura, uma espécie de cal, uma mistura de cal, mais ou menos. Se ela sobrevivesse, é porque ela não teria cometido esse adultério. Eu li alguma coisa a respeito disso. A senhora já ouviu falar? Nunca ouvi falar. Eu não sei se a irmã Elza, porque a irmã Elza também entende de Bíblia, se a irmã Elza ouviu falar. A irmã Elza também é estudiosa das mulheres. Né? Ela fazia CEBI. Eu não sei se a irmã Elza já ouviu falar. Eu não ouvi falar sobre esse ritual das águas amargas. Vou procurar, vou pesquisar. Não sabia disso. Mas isso é lá no mundo judaico? Mas assim, era uma tremenda sacanagem, né? Porque tinha gente que passava muito mal, chegava a morrer, né? Lógico, porque imagina, não vai ser com isso que vai saber se a mulher traiu ou não, né? Penso eu, não vai ser assim. Então, como eu estava falando, Jesus é esse que acolhe e que vai mudar, né? Digamos assim, pelo menos ao redor dele, ele quebra esse círculo de opressão da mulher. Né? Mais alguma pergunta? Tem um filme, eu estou aqui tentando lembrar, mas é com a Barbra Streisand, aquela cantora judia americana, não sei se a irmã sabe, em que ela, para ela estudar a Torá, ela se veste de homem. Ela corta o cabelo bem curtinho e se veste de homem, porque o grande desejo dela era estudar a Torá e não podia. Olha, cadê com outro? O nome do filme está na ponta da língua, mas não veio. Mas da próxima eu vou... Ó, aproveitando que a senhora está falando do filme, a Lourdes sugeriu para a gente assistir o filme Nada Ortodoxo. Eu assisti esse filme. É série? É série? É uma série da Netflix, né? É muito boa. É espetacular. 4 capítulos só. É por isso que é curtinho, então é pouquinho de uma fantasma. Só 4 capítulos. Mostra muito isso aí, a submissão da mulher, como é importante ter filho. Mostra demais, é muito bom. E são judeus ortodoxos, não são? São. Eu já ouvi falar dessa minissérie da Netflix. Vale a pena. Então, mas agora eu não estou lembrando bem, acho que o nome do filme... Não é Yentl que chama o filme da Barbra Streisand? Isso. Yentl, é espetacular esse filme, muito antigo. É esse mesmo, que eu estou aqui tentando lembrar. Yentl, isso. É o filme que ela se veste de homem para poder estudar a Torá. Então, é um filme que também vocês podem ver. Aí ali mostra direitinho a questão da mulher, a vontade que a moça tem de estudar a Torá, vai pedir para o pai
e o pai não deixa, ela pega e vai, se veste de homem, e vai, até que um dia descobre. E aí tem que casar, né? Porque o menino com 20 anos já tem que casar. E aí vão pensar que ela é um menino, vão arrumar até uma noiva para ela, e ela não diz que ela é mulher. Mulher. Isso. E aí vai a história do casamento, depois ela revela para a noiva que ela é mulher, que se ela vestiu de homem porque queria estudar a Torá. Ela mora com uma amiga só. Não estava feito. Porque ainda não estava nos tempos de hoje. Então, é com uma amiga, depois é que descobre, né? Mas para ver que ela queria estudar a Torá e não conseguia. E aí arruma subterfúgios. E a gente vai ver também algumas mulheres, como que elas conseguem agir, digamos assim, na sociedade, usando de subterfúgios. Porque podia livremente, digamos assim, né, agir, então vai dando um jeitinho aqui, um jeitinho ali e consegue. E é o que apresenta nesse filme. E em Tio, ai gente, eu tava mais que filme. Achei. Quer dizer, eu pus no WhatsApp. Ai, que lindo. Não sei se querem perguntar alguma coisa, porque hoje, como era o primeiro dia, eu falei, primeiro eu tenho que sentir o grupo, ter o tempo de entrada, aí então eu preparei só essas duas apresentações. Tá ótimo. E aí na próxima semana, aí é bom a gente já começar pelo livro do Gênesis, vamos começar na ordem bíblica mesmo, e aí a primeira mulher é a Eva, para a gente estudar um pouquinho e ver o papel da Eva, né? Porque no Gênesis a gente tem a Eva, tem as parteiras do Egito, não, mentira, é lá no êxodo das parteiras, mas tem a Eva, tem a Sara, que é a mulher de Abraão, aí tem outras mulheres aí, Rebeca, as matriarcas, né? Que a gente vai pegando uma por uma e fazendo um estudo. Tá bom? Elas deram um jeito, né, irmã? Deram. As mulheres acabaram dando um jeito de aparecer e de fazer história. Pois é, tanto que a gente conhece, né? Sabe quem elas são. Enquanto que outras também, que devem ter sido bem importantes, mas não conseguiram passar para a história, né? A gente vai ver muito isso quando chegar o cristianismo, as lideranças das mulheres nas primeiras comunidades cristãs. Né? Que a gente não escuta falar, mas teve liderança, né? Das mulheres. E só a Maria Madalena que é a mais conhecida, mas tem outros. Irmã, tem uma pergunta no chat para a senhora. Deixa eu ver no chat aqui. Porque eu não abri ainda, deixa eu ver onde que eu estou. Pode ler. Quem que falou? É a Silene que falou? Pode ler, Silene. Roberta Novaes. Com relação à colocação quanto à morte de Jesus, onde os discípulos tiveram de fugir e as mulheres acompanharam porque passavam despercebidas. Gostaria que, se possível, a senhora comentasse um pouco mais sobre esse fato. Eu fiz esse comentário, mas quando a gente chega lá no Novo Testamento, aí a gente aprofunda, né? Porque realmente a gente vê lá que os homens, Pedro negou, quer dizer, eles sumiram do mapa. Mesmo na ressurreição de Jesus, eles estavam revoltados com medo. Porque, lógico, se tinham matado o líder deles, também poderiam matá-los. Né? Também tem, né? Tem várias linhas de estudo. Também tem aqueles que ficaram decepcionados com Jesus, que achavam que pelo fato de ser filho de Deus, ele poderia escapar, e aí vai ficar decepcionado. E assim vai. Quando chegarmos lá no Novo Testamento, aí a gente aprofunda bem essa parte, tá bom? Tem uma pergunta aqui, porque eu acho que eu tinha falado da questão da maçã, né? Cadê no chat aqui? Eu pedi para pesquisar e falar para mim. Já teve a resposta do porquê o fruto da árvore era maçã?
Eu sei, alguém. Eu sei, alguém mais sabe? Então, eu deixei o que é maçã, que é o fruto? Então, fala, quem encontrou? Muito curioso. Só sabe, irmã? Não, mas eu quero que vocês falem. Vocês falarem. Eu acho que é uma delicadeza de Deus. Preta, não entendi a pergunta. Por que a maçã? Preta, não entendi a pergunta. Ó, por que a maçã, ela foi escolhida a fruta do pecado? Por que ela está lá na... Por que era uma macieira? Por que não era uma parreira, uma mangueira? Por que escolheram a maçã? Qual o motivo de ser a maçã? Pô, fruto do pecado. Ninguém sabe? Não. Nossa, eu adorava contar isso. É muito interessante. Eu acho que Deus coloca as coisas assim muito... tudo que Ele faz, né? Tem segredo, tem uma coisa bonita que revela Ele, entende? Qualquer coisa que Ele faz. Quem sabe? A irmã falou que ela sabe, a irmã que vai contar para mim. Depois eu quero ver vocês fazerem em casa, para vocês verem. Se certificar. Eu tinha deixado lá no grupo, lembra? No dia da live lá. Ninguém sabe, gente? Não. Ninguém pesquisou? Difícil ter, não sei se vai. Pesquisa aí, deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Fala aí, irmã. A Bíblia não fala que foi a maçã, né? A Bíblia não cita nome da fruta. Mas por que colocaram a maçã e depois eles se cobriram com folha de figueira, não foi nem com folha de maçã? Na macieira. Não vai maçã não, da macieira. Irmã. Oi. Ó, a Raíssa pesquisou. Então tá. E ela tinha me falado. Ela disse que maçã, não sei se é isso, e mal, no latim, era a mesma palavra, e por isso que puseram maçã. É isso? É isso? Pouco, também. Porque essa foi minha mãe que pesquisou, gente, não fui eu, não. Não, eu tenho uma amiga psicóloga que ela não conseguiu entrar, né? E quando eu falei isso na live, ela já deu um monte de resposta que eu vou falar. Mas ela não, como ela tem gêmeos, e ela tem que esperar eles dormir, ela não conseguiu que eles ficaram, né? Então, ela não conseguiu entrar. Mas ela passou... Agora, uma interpretação na linha da psicologia, né? Ela colocou assim, que na psicologia, a maçã é a consciência. Comer a maçã significa nascer para a vida humana, finita e consciente. Sair de Deus. Na psicologia junguiana, saímos de Deus, vivemos e voltamos para Deus, que é o self, a totalidade. Isso foi o que ela, na psicologia, digamos assim, né, que ela pesquisou, né, que é a consciência. Porque tem a ver com a consciência, que é o fruto da árvore que era do conhecimento, né, do bem e do mal. Então, aí só na próxima aula. Continuem pesquisando, hein, gente? Lógico, porque eu vou falar da Eva na próxima, aí eu falo. Tá bom? Nossa, vamos ficar mais uma semana curiosa aqui, mano. Olha, mas a Priscila, fala para a Raíssa que ela, assim, tem a ver com isso mesmo, com o mal, né? Porque é a árvore do bem e do mal. Aí fez esse trocadilho. Eu vou dar uma dica, irmão, posso? Pode. Então, para a próxima aula, vocês vão fazer a experiência. Vão pegar a maçã e vão cortar a maçã de diferentes formas. Ver se tem algum desenho lá nesse corte. Entenderam? A tarefa? Cortar a maçã. Vai cortar a maçã. Corta no meio. Essa é uma experiência. Depois você corta ela de outro jeito. Na próxima aula, vocês contam pra gente como é que foi a experiência. Eu vou trazer ela cortada pra vocês verem. Não vou falar muito, porque senão eu já entrego tudo o ouro. Tá bom.
né? Tá bom? Então, por hoje tá bom? Tá ótimo. Ô, Selene, vai ficar gravado, então? Porque gravado já tá. Tem jeito de salvar, tudo você orienta, irmã, direitinho, pra gente não perder? E aí, a gente vai colocar no meu canal no YouTube ou no Instagram. Vamos ver onde a gente coloca para todo mundo ter acesso. No YouTube. Não, daí eu vou ficar em tudo lugar essas redes sociais. Nossa, tá muito chique, irmã. No WhatsApp, gente, não dá para passar outro vídeo, assim, porque são só alguns... É pouco tempo que o WhatsApp direto. Eu consigo colocar o link do YouTube, aí você vai no YouTube, mas direto, assim, ele fica só alguns segundos, né? Acho que nem se chega a 30 segundos.